Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E na aula de hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar e simular lá no LT Spice o circuito que implementa um filtro passa-altas ativo de segunda ordem. Tá legal? Eu vou te mostrar como projetar esse circuito, te mostrar o diagrama dele, tá certo? E aí sim, a gente vai lá para o LT Spice, montar o nosso circuito e visualizar tanto a resposta em frequência quanto a resposta no tempo dele, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAD, enfim, tem muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá legal? E se você não sabe, o Professor Jalbert ele também tem um canal lá no Telegram. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e se inscrever lá no canal do Professor Jalbert, beleza? O professor está sempre lá compartilhando conteúdo exclusivo com a comunidade. Bom, os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bem, aqui eu estou com o diagrama do circuito que implementa o filtro passa-altas ativo de segunda ordem, tá certo? É esse circuitinho aqui, é um circuito bem semelhante ao circuito que implementa o filtro passa-baixas ativo de segunda ordem, que a gente viu na aula passada. Estou só invertendo aqui a posição dos nossos capacitores com os nossos resistores R1 e R2, tá certo? E aí como é que eu determino os valores dos meus componentes? Bom, primeiramente a gente vai definir que a frequência de corte do meu filtro passa-altas é igual a 1 dividido por 2π, que multiplica a raiz de R1, que multiplica R2, que multiplica C1, que multiplica C2. E o ganho do meu filtro, já que é um filtro ativo, é igual a R3 dividido por R4 mais 1, tá certo? Agora, eu vou escolher um valor para minha frequência de corte. Eu estou escolhendo aqui de 1 kHz. E eu vou arbitrar um valor para C1 e C2, tá certo? Eu vou dizer aqui que C1 é igual a C2 e que ambos são igual a 10 nanofarad. Vou dizer também que R1 é igual a R2, certo? Dessa maneira, a gente vai ter que R1 é igual a R2, que é igual a 1 dividido por 2π, que multiplica 1K, que é a minha frequência de corte, que multiplica 10 nano, que é o valor da capacitância dos meus capacitores, tá certo? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter que R1 e R2 são aproximadamente 16 kΩ. E aí a gente determina os valores de C1, C2, R1 e R2 para uma frequência de corte de 1 kHz, tá certo? Para o ganho, a gente vai ter que o ganho é igual a R3 dividido por R4 mais 1. Estou escolhendo aqui um ganho de 2 e R3 igual a 1 kΩ. Dessa forma, eu vou ter que R4 também é igual a 1 kΩ, tá legal? E aí com os valores dos nossos componentes determinados, como é que vai funcionar o nosso circuito? O que é que a gente vai visualizar na saída do nosso filtro passa-altas ativo de segunda ordem? Bom, vai depender da nossa frequência de entrada. Eu estou chamando aqui a minha frequência de entrada de FI. Então, quando FI for menor que FC, no caso menor que a minha frequência de corte, a gente vai ter que V0 vai ser aproximadamente 0 volt. Quanto menor for FI em relação à minha frequência de corte, mais próximo de 0 volt vai estar o meu sinal de saída, tá legal? Para FI igual à minha frequência de corte, para FI igual a 1 kHz, eu vou ter que V0 é aproximadamente o meu ganho máximo dividido por raiz de 2, que multiplica o meu sinal de entrada. Nesse caso aqui, eu vou ter o meu ganho máximo 2, certo? Então eu vou ter 2 dividido por raiz de 2, que multiplica o meu sinal de entrada, tá certo? E no terceiro caso, para FI, para minha frequência de entrada maior que a minha frequência de corte, maior que 1 kHz, eu vou ter que V0 vai ser aproximadamente o meu ganho máximo multiplicado pelo meu sinal de entrada. No caso, na minha saída V0, eu espero encontrar o dobro do meu sinal de entrada, já que aqui o nosso ganho é de 2, tá certo? Agora que a gente sabe o que esperar do nosso circuito, vamos lá para o LT Spice, montar, simular e verificar os nossos resultados. Bem, aqui no LT Spice a gente inicia um novo esquemático, vem aqui em componente, procura por op-amp, tá legal? Aí eu vou posicionar aqui o meu op-amp, vou apertar Ctrl E para espelhar e Ctrl R para rotacionar duas vezes, tá legal? Dessa forma a gente fica aqui
com a entrada não inversora em cima e a entrada inversora embaixo. Aí a gente vem aqui em capacitor, Ctrl R para rotacionar, posiciona C1, posiciona C2, vem aqui em resistor, posiciona R1, posiciona R2, posiciona R3 e por último posiciona R4, tá legal? A gente vem novamente em componente, procura por voltage, que é a nossa fonte de tensão, posiciona a nossa fonte de tensão. Por último, a gente vem aqui em ground e posiciona os terras do nosso circuito, tá certo? Para fazer as ligações entre os nossos componentes, a gente utiliza a ferramenta Wire. Com as ligações feitas, agora a gente vai alterar os parâmetros de cada componente. Começando aqui por C1, a gente clica com o botão direito. Na capacitância a gente coloca 10N, que são 10 nanofarads. Faz o mesmo aqui para C2, tá legal? R1, a gente tem 16K, 16 kΩ. R2 também. E R3 e R4 com 1K, no caso 1 kΩ, tá legal? Na nossa fonte de tensão de entrada, a gente clica com o botão direito. Vem aqui em Advanced, e como inicialmente a gente vai fazer a análise AC para visualizar a resposta em frequência do nosso circuito, a gente tem aqui em AC Amplitude e coloca 1 volt, tá legal? Clique em OK e o nosso circuito está pronto, mas antes de simular, a gente precisa dizer para o LTD Spice que a gente está trabalhando aqui com um amplificador operacional genérico. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em Spice Directive e digita .lib ou pump.sub. Tá legal? Clica aqui em OK e posiciona essa diretiva em algum lugar aqui do nosso esquemático. Antes de simular, eu vou puxar um fio aqui da minha saída. Vou vir aqui em Label Net e vou escrever V0 para indicar que aqui eu tenho a minha saída V0, tá certo? Aí agora eu vou vir aqui em Run para simular o meu circuito. Vou mudar para a aba aqui de AC Analysis. Tipo de varredura, década. Número de pontos por década, 10. Frequência inicial, 1. Frequência final 1 MHz, no caso 1 MHz, tá certo? Vou clicar em OK e o meu circuito está sendo simulado. Para visualizar a nossa resposta em frequência, a gente clica aqui em V0. Aí olha só, vai aparecer aqui no gráfico a resposta em frequência do nosso filtro passa-altas ativo de segunda ordem, tá certo? Aqui na linha sólida a gente tem o ganho do nosso filtro em dB e aqui na linha tracejada a gente tem a fase do nosso filtro, tá certo? Com a resposta em frequência, a gente consegue visualizar a frequência de corte do nosso circuito. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui em V0, traz o nosso cursor para o nosso ganho máximo, tá legal? A gente vai ter que esse ganho máximo aqui é de aproximadamente 6 dB. E a frequência de corte do nosso circuito é justamente a frequência de menos 3 dB. Então a gente faz 6 menos 3, a gente vai ter aproximadamente 3 dB, tá certo? Então a gente pega o nosso cursor e vai trazendo aqui para a esquerda até aproximadamente 3 dB. E aqui em aproximadamente 3 dB, a gente vai ter uma frequência de aproximadamente 1 kHz, tá legal? Então esse valor aqui de 1 kHz é a nossa frequência de corte. E foi justamente o valor que a gente estava esperando, que foi o valor que a gente calculou, tá certo? Visualizamos a resposta em frequência do nosso circuito. Vamos visualizar agora a resposta no tempo. Eu vou apagar aqui a minha diretiva .AC. Vou vir aqui na minha fonte de tensão com o botão direito. Vou mudar para a opção seno. Na amplitude eu vou colocar 1 volt para facilitar os nossos cálculos. E na frequência eu vou iniciar aqui com uma frequência menor que a minha frequência de corte. Vou iniciar aqui então com 200 Hz, que é menor que 1 kHz, tá legal? Vou clicar em OK. Vou vir aqui em Run. Vou ficar aqui na aba de transiente agora, tá certo? E no Stop Time eu vou colocar 10M, que são 10 milissegundos. Vou clicar em OK e o nosso circuito está sendo simulado. Vou clicar aqui na minha entrada. Olha só, a gente vai ter aqui a nossa entrada. Uma senoide, como a gente configurou, com 1 volt de pico e 200 Hz de frequência. E aqui eu vou ter a minha saída. Olha só, a gente vai ter um sinal quase que completamente atenuado, tá certo? Eu estou entrando com uma frequência menor que a minha frequência de corte e, portanto, na minha saída eu vou ter um sinal bem atenuado, e quanto menor for a minha frequência de entrada em relação à minha frequência de corte,
mais atenuado vai ser esse sinal até aproximadamente 0 volt, tá legal? Então, para o nosso primeiro caso, o nosso filtro passa altas ativo de segunda ordem está funcionando corretamente. Agora, eu vou simular o nosso circuito aqui com a nossa frequência de 1K, que no caso é a nossa frequência de corte, tá legal? Vou clicar aqui em OK, vou simular novamente o meu circuito, e aí agora eu vou ter esse formato de onda aqui na minha saída. Aqui em verde eu vou ter o meu sinal de entrada e aqui em vermelho eu tenho o sinal de saída, tá certo? E utilizando aqui o cursor, a gente vai ter que a tensão de pico da nossa saída é de aproximadamente 1,4 volts. E se eu utilizar aqui a calculadora para fazer 2 dividido por raiz de 2, a gente vai ter aproximadamente 1,4, tá certo? Então a gente encontrou aqui na nossa saída V0 o valor de tensão que a gente estava esperando encontrar quando a nossa frequência de entrada fosse igual à nossa frequência de corte de 1 kHz, tá legal? Então, para o segundo caso, o nosso filtro passa altas ativo de segunda ordem também está funcionando corretamente, beleza? Vamos agora para o terceiro e último caso, que é quando a nossa frequência de entrada é maior que a nossa frequência de corte. Então aqui eu vou colocar 10 kHz, tá certo? 10K. E vou diminuir aqui o meu tempo de simulação para 1M, no caso 1 milissegundo. Vou simular novamente o meu circuito. E aí olha só, a gente tem aqui em verde o nosso sinal de entrada, tá certo? Com 1 volt de pico. E na nossa saída a gente tem aqui esse sinal em vermelho, que tem uma tensão de pico e aproximadamente 2 volts, que foi o ganho máximo que a gente calculou para o nosso filtro passa altas, tá certo? Então a gente também encontra aqui na nossa saída o resultado que a gente estava esperando encontrar. Para o nosso terceiro caso, então, o nosso filtro passa altas ativo de segunda ordem também está funcionando corretamente, tá legal? Com isso, a gente confere os nossos 3 casos para uma frequência de entrada menor que 1 kHz, igual a 1 kHz e maior que 1 kHz. E aí a gente conclui que o nosso filtro passa altas ativo de segunda ordem está funcionando corretamente. Bem, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Hoje eu te mostrei como montar e simular o circuito que implementa o filtro passa altas ativo de segunda ordem, beleza? A gente projetou lá o nosso filtro para ter uma frequência de corte de 1 kHz de frequência. Visualizamos tanto a resposta em frequência do nosso circuito como a resposta no tempo e a gente conferiu que o nosso circuito está funcionando corretamente, beleza? Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, me diz aqui embaixo nos comentários. Se ficar alguma dúvida, também comenta para que a gente possa interagir com você. E não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.